Tarde, Paulo. Um cumprimento muito especial ao nosso palestrante desta tarde, Dr. Eduardo Chiniachik, e um cumprimento a vocês, Undime São Paulo, dirigentes, equipes de secretarias, professores, educadores do Estado de São Paulo e do nosso Brasil todo aí, que por onde vocês estão nos assistindo. É uma alegria muito grande, mais uma vez, a Undime São Paulo, em parceria com a Ferraz Eventos, estar nos proporcionando esse momento tão agradável. Nós já tivemos um momento com o Eduardo Chiniachik, que foi uma avaliação muito positiva. Nós nem vimos a hora passar naquele nosso primeiro bate-papo, e por isso nós estamos aqui repetindo novamente essa conversa, esse bate-papo nesse momento tão difícil, esse momento, né, de tantas fragilidades que nós estamos enfrentando. E cada vez mais, como já disse o Eduardo Chiniachik na primeira fala, quando nós estivemos juntos, e eu tenho usado muito essa fala, a importância de doses de amor para a gente aumentar a nossa imunidade. Então, eu espero que essa tarde seja uma tarde cheia de doses de amor, e eu tenho certeza que será. Antes de passar aí a palavra para o Dr. Eduardo, farei aí a apresentação, apesar de que eu acho que dispensa até as apresentações, porque todos que estão aqui estão porque conhecem, sabem do trabalho do Dr. Eduardo, mas só para a gente cumprir aí o protocolo, estarei apresentando a vocês Dr. Eduardo Chiniachik, neuropsicólogo, neurocientista, especializado em desenvolvimento humano e mestre em liderança educadora, palestrante internacional e escritor. Eduardo, quando consultor da Unesco, formou milhares de professores no Brasil e, ao longo de uma trajetória de 40 anos, transmitindo as competências socioemocionais na educação para os professores do Brasil e Itália, para que eles possam ampliar a autoliderança com as competências socioemocionais por meio de palestras, congressos, mentorias e treinamentos. Especializou-se no estudo dos aspectos emocionais, mentais e físicos do ser humano, com os profissionais mais renomados no Brasil, Estados Unidos, Europa, América do Sul, México e Índia. Escreveu os livros Viva Como Você Quer Viver, A Vida é um Milagre, Transforme Seus Sonhos em Vida, O Poder do Carisma. Vem colaborando periodicamente com artigos para os mais importantes veículos de comunicação do país. Eduardo é presidente do Instituto Eduardo Chiniachik, que tem por objetivo desenvolver e empoderar profissionais para criarem novas realidades e resultados extraordinários. Então, esse é o currículo, né, do nosso palestrante dessa tarde, voltado totalmente à educação socioemocional, o que nós estamos precisando tanto nesse momento. Eu costumo dizer que não adianta nada educar a mente, né? Educar a mente sem educar o coração não é educação, principalmente nesses momentos, nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando, né? E que ainda não há um cenário de retorno, e essa falta desse cenário muitas vezes nos angustia, essa preocupação, será que as aulas voltam, as aulas não voltam? Isso acaba tomando conta das nossas emoções, e é por isso que nós estamos aqui mais uma vez nessa tarde, trazendo Eduardo Chiniachik para tentar acalmar um pouquinho o coração de vocês. E na tarde de hoje, nós vamos falar sobre o poder da empatia criando um novo mundo. Então, com vocês, né, o esperadíssimo palestrante maravilhoso, Dr. Eduardo. Seja muito bem-vindo, doutor, e mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui, junto com a Undime São Paulo. Ô, Márcia, que delícia e que honra estar aqui hoje. E você sabe que é tão especial, esses momentos eles têm sido tão especiais porque a gente observa que a educação está se tornando cada vez menor, no sentido de os espaços que nos separam. Parece que é lindo quando a gente percebe que São Paulo está aqui hoje. E a gente fala assim, parece que São Paulo ficou
né? Porque a gente está tão... Parece que a gente se aproxima. E é uma delícia que, ao mesmo tempo, a gente vai encontrar pessoas de outras cidades, de outros estados, participando. E aí, aquilo que, às vezes, a gente faz, quando, no momento que a gente ia fazer um evento, e aí, às vezes, a gente olha e diz assim, nossa, como seria legal se tivesse mais gente de outros estados participando. E isso nós temos hoje. Nós temos esse momento em que parece que o mundo ficou pequeno. Agora, acho que na primeira vez, quando eu estava conversando com a Márcia, estava lembrando, a gente estava falando das competências, as competências socioemocionais. E na educação, na vida do educador. E eu continuo com esse ponto tão fundamental que é compreendermos que, mais do que nunca, a empatia, se colocar no lugar de alguém, passou a se tornar de fundamental importância. Parece que é tão importante que hoje cada um possa transformar a empatia numa ferramenta. Se a gente pudesse dizer assim, num olhar estratégico para tudo aquilo que está acontecendo hoje no nosso mundo, dentro do nosso cenário. Parece que, desde o início, se fazia sempre muito importante a gente se colocar no lugar de todas as pessoas, a importância de nós olharmos, a importância de nós acolhermos, a importância de nós protegermos e a importância de nós valorizarmos a vida. E isso sempre foi e sempre vai ser um dos pontos mais fundamentais em tudo aquilo que a gente fala, a grandiosidade de ser humano. Porque todas as vezes que a gente estiver falando disso, nós não estamos falando de um julgamento. A grandiosidade de ser humano fala exatamente dessa capacidade de irmos além de rótulos, irmos além de julgamentos, etiquetas que a gente vai colocando sobre pessoas. A grandiosidade de ser humano fala de uma ação que muitas vezes é como se, nesse momento, eu estivesse indo além de um crachá, além de um cargo, além de uma função. Sabe quando, às vezes, eu ouço pesquisas, reportagens em que um professor, ele se veste de gari e ele caminha, né, pela universidade sem ser visto, como se ele fosse invisível. E aí a gente olha e se fala, no momento que esse professor tira esse uniforme de gari, as pessoas falam assim, professor, o que o senhor está fazendo por aí? É como se nesse momento a gente estivesse falando que existe alguém que é melhor, tem alguém que é pior, tem alguém que é mais importante, e tem alguém que é menos importante. E nesse momento parece que nós começamos a perder a grandiosidade de ser humano. É quando por um momento parece que eu começo a me relacionar com alguém em função do cargo, da função. Então, se essa pessoa for presidente, ela merece mais respeito do que uma pessoa que faz a limpeza, do que uma merendeira, do que... E aí a gente começa a perceber que ser humano vai além da função que eu tenho. Ser humano vai além do cargo que eu tenho. É essa capacidade de, por um momento, eu compreender a história que está dentro da vida de cada um de nós. E é por isso que, às vezes, quando a gente fala assim, como é que nós vamos construir essa nova volta, essa volta para as aulas presenciais? É quando, nesse momento, que o que nós mais desejamos enquanto educadores é que quem esteja tomando a decisão se coloque no nosso lugar. Mas nesse momento, quando a gente estiver voltando, a gente também possa se colocar no lugar de um pai e de uma mãe, para que a gente possa entrar dentro de uma sala de aula e se preparar para se colocar no lugar desse aluno, dessa criança, desse adolescente, desse jovem que não vê a hora de voltar para dentro da nossa sala de aula. Mas por isso que é tão importante que a gente possa compreender. Em 1994,
3 cientistas da Universidade de Parma descobrem por acaso. Eles estavam pesquisando, eles queriam identificar no cérebro dos macacos e compreender como que isso acontece também no cérebro do ser humano. Como que é que ativava o momento onde, qual é a área, era a área da fome, onde estava a saciedade? E aí, um dia, já quase no final dessa pesquisa, um estagiário entra dentro do laboratório comendo sorvete. Aí um dos macacos que já estavam prontos, ele começa a ativar uma área do cérebro dele como se ele estivesse comendo. E aí os cientistas falam assim, nossa, mas como assim? Essa descoberta casual foi uma das maiores descobertas no desenvolvimento humano, no comportamento humano, que é o quê? Sabe quando uma pessoa boceja? Isso. Quando uma pessoa boceja, sabe o que acontece? Você boceja também. Aí você fala assim, nossa, que coisa maluca. Sabe o que é? E aí eles descobriram que existem neurônios espelho. Esses neurônios espelhos, eles têm uma função mágica. Eles ativam no seu cérebro a mesma área do cérebro da pessoa que está bocejando. E você faz o quê? Boceja. Aí você fala assim, nossa, que coisa fantástica. E aí eles começaram a descobrir uma outra coisa. Você está assistindo um filme, você vê um mocinho sofrendo, e você faz o quê? Nesse momento, o seu cérebro ativa a mesma área do cérebro. É isso, do artista, da pessoa que você está vendo ali, e você começa a sentir exatamente a mesma emoção do mocinho, da mocinha do filme. E você chora. E na hora que ele está superando, e você faz o quê? Ativa a mesma área, e aí vem uma motivação que parece que naquela hora você levantaria e faria exatamente a mesma coisa que o mocinho. E eles começaram a descobrir que tem várias outras ações. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Paulo, podemos passar aquela apresentação agora? E aí a gente vai ver uma coisa que é o seguinte. Quando a gente fala desse poder da empatia, você vai ver uma coisa que é isso. Em 94, esses 3 pesquisadores, Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi e Vittorio Galesi, eles descobriram. Aí você percebe uma coisa que é o seguinte. Mas eles descobriram também que neurônio espelho, ele precisa ter o quê? Um ser vivo e emoção. Quando você tem esses 2 pontos, você começa a ter exatamente a ativação dos neurônios espelhos. E é fantástico, porque você sente exatamente o que a outra pessoa sente. Por isso que até mesmo bichinho. E aí você vai perceber uma coisa que... Por isso também que eles descobriram uma outra coisa que a Universidade de Harvard, eles fizeram uma coisa que é o seguinte, pegaram jovens que nunca tiveram um encontro presencial com o Michael Jordan, aquele jogador de basquete, isso, aquele mito. E eles começaram a perceber uma coisa que é o seguinte, observe, eles só viram o Michael Jordan pela TV. Observe os gestos, a precisão dos gestos, a incorporação comportamental, como eles vão incorporando o comportamento, a atitude, o pensamento, o modelo mental. Isso. É só para que a gente compreenda que tem uma coisa
E é por isso também que eles chamaram de neurônio da empatia, neurônio da compaixão. É mágico isso? É que neurônio espelho, ele está ali na TV, ele vai se colocando no lugar da pessoa que está produzindo a ação. E o neurônio espelho, ele vai incorporando o, o comportamento, a atitude. E quando se incorpora o comportamento, a atitude, vai incorporando também um padrão de pensamento, um padrão de crenças. E uma das coisas que foi muito especial, se por acaso você disse na sua adolescência, quando eu crescer, eu jamais vou fazer igual. Se você disse essa frase, muito provavelmente você já se deu conta de que você está fazendo aquilo que você jurou de pé junto que não iria fazer. É maluco? É. Se você for pensar que às vezes tem padrão de comportamento, por exemplo, às vezes eu digo assim, nossa, eu não gosto desse comportamento do meu pai, eu não gosto desse comportamento da minha mãe. E a coisa mais incrível é que quando eu digo assim, se você identificou qual é o comportamento negativo de um e de outro, você vai se dar conta de que você está fazendo. E por isso que às vezes eu pergunto assim, onde, quando e com quem você tem esses comportamentos? E a gente vai fazendo o quê? Neurônio espelho, ele vai ativando ali na criança, no adolescente, no jovem, ele vai se colocando no lugar da experiência do pai, da mãe, e inconscientemente ele vai incorporando isso, ele vai incorporando comportamento, padrão, atitude, pensamento, e quando se deu conta, ele já incorporou isso. Então, é só para que a gente comece a compreender como que essa parte é intensa. E é por isso que, quando a gente fala assim, neurônio espelho é a parte dentro do teu cérebro responsável por você evoluir como ser humano. Isso, essa experiência fantástica, incrível, de você evoluir como ser humano. Por quê? Porque ela te dá a possibilidade de você experimentar a lição de vida, a experiência da outra pessoa. E é por isso que quando a gente fala assim, a experiência da compaixão é porque cientificamente, agora se a gente falar assim, cientificamente é dessa forma que acontece no teu cérebro. E um dia, conversando com o Giacomo Rizzolatti, que é um dos pesquisadores, eu estava conversando com ele e falei assim, Rizzolatti, se não fosse biológico, eu diria que é divino. Assim, você tem uma área do cérebro que, primeiro, parece que produz uma coisa improvável, que é espelhar o que está acontecendo no cérebro da outra pessoa. Isso. Aí você fala assim, no mínimo, né? Você fala assim, que coisa mágica se você imaginar que existe um espaço e por um momento eu estou sentindo, eu estou exatamente ativando no meu cérebro a mesma área do cérebro da pessoa que está fazendo a ação. E aí sabe qual é a coisa mais maluca? É que neurônio espelho identifica a intenção da ação. Isso. Antes que a ação aconteça, o neurônio espelho está detectando se a ação é autêntica, se a ação não é autêntica, se isso. Você imagina que esses neurônios têm até função de detector de mentira? É incrível, porque por isso que quando eles falam que o neurônio espelho ele detecta a intenção da ação, e eu falo assim, que coisa mágica, e é por isso que eu digo, divino. Imagina que Deus tenha concebido o seu cérebro com essa função. E aí a gente olha e você fala, agora, observe que só tem uma única forma de você desativar os seus neurônios espelhos. Porque senão, acho que muitos de vocês já estavam pensando nisso, mas onde é que fica a indiferença? A indiferença, ela existe no momento em que nós desativamos o neurônio espelho. Imagina uma cena assim, uma mulher está chorando
E assim, um casal está brigando, a mulher começa a chorar, e aquele choro doído, de dor. E aí vira o homem e olha para ela e diz assim: vai começar a ceninha? Vai começar o showzinho? E aí você identifica que, por um momento, esse homem ele tá tendo a experiência da indiferença. Ele consegue não entrar na experiência da outra pessoa. Imagina um filho olhando para um pai e, e dizendo para ele: pai, você é um perdedor, você é um fracassado. Observe que, nesse momento, esse filho ele está experimentando um sentimento de indiferença completa e total. Até mesmo se está machucando ou não está machucando essa outra pessoa chamada pai. Então, é como em algum momento a gente fala assim, mas o que é que acontece então com os nossos neurônios espelhos, se ele é tão fantástico, se ele é tão incrível, e que por um momento parece que ele cede e entra uma experiência de indiferença, de ficar indiferente ao sentimento do outro, à experiência do outro, ao sentimento do outro. E quando a gente estiver falando disso, você vai ver que a única forma que existe de nós desativarmos os nossos neurônios espelhos é quando o ser humano vai fazer uma das suas maiores especialidades, que é julgar, rotular, etiquetar pessoas e experiências. Isso. E é incrível porque até mesmo eu comigo mesmo, acho que vocês já perceberam que tem pessoas que têm um julgamento muito duro sobre si mesmo. Tem pessoas que falam para si mesmo: eu sou um perdedor, eu nunca termino o que eu começo. Sabe assim, nunca ninguém vai me amar. Né? Observe como esse tipo de auto-julgamento, ele também gera um sentimento de indiferença, de uma indiferença de mim por mim mesmo. É como se nesse momento eu não tivesse nem dó, nem piedade de mim mesmo. O quanto eu consigo ser duro, desamoroso, e quanto eu consigo me colocar em uma situação de muito sofrimento. E parece que tem uma parte de mim que me faz sofrer e uma parte de mim que sofre. E você fala assim, isso eu comigo mesmo. Agora, ao longo da vida, uma criança ela vai aprendendo a julgar certo, errado, bom, ruim. Esse é legal, esse não é legal. Esse é chato e esse é interessante. E a gente vai criando dualidades ao longo da vida. E é por isso que a experiência da empatia e da compaixão nem sempre é uma referência no momento em que a gente diz: precisamos olhar para o lado, para que a gente possa construir um novo cenário, um novo mundo. Eu preciso olhar para o lado para que eu possa compreender o que é que nós podemos, nesse momento em que nós estamos reconstruindo um cenário, eu possa até mesmo tomar uma decisão de construir do jeito que eu sempre mereci que fosse, construir do jeito que seja o melhor para todos. Então, é como se nesse momento eu estivesse olhando e vivendo uma nova premissa. Porque tem uma premissa antiga que era: o melhor resultado é quando cada um faz o que é melhor para si. E eu acho que temos uma nova premissa. O melhor resultado é quando todos fazem o que é melhor para si e para todos. Isso. E aí parece que, nesse movimento, a gente vai ver que, no momento em que uma pessoa ela emite um julgamento, ela rotula alguém ou uma experiência, nesse momento, ela desativa os neurônios espelhos. Vocês vão ver um vídeo onde uma criança faz uma coisa errada. Ele rouba remédios. E a dona da farmácia, ela tem razão. Porém, ela não se coloca no lugar da criança. E ela tem razão. E nessa história, vocês vão perceber que a história acontece exatamente no ritmo do andamento do filme. E é uma história real. E um vendedor de sopas se coloca no lugar. E observe o que acontece.
ไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไว้ให้แม่แม่ป่วยอ่ะอย่าทำอย่างนี้อีกนะ โอ้ยเกาเหลา Observe que a mulher tem razão. E é por isso que, às vezes, eu pergunto, quando duas pessoas que se amam estão vivendo um conflito, vocês estão brigando para ter razão ou para ser feliz? Porque muitas vezes, quando a gente está brigando para ter razão, a gente esquece de se colocar no lugar do outro, de compreender a outra parte. Observe que esse homem se coloca no lugar dessa criança, compra o remédio e dá uma sopa. Observe o que acontece no desenrolar dessa história. Tá. จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไรQuando eu conheci o Dr. Aurotong Prajak, eu estava assistindo um congresso de neurologia e ele estava falando exatamente na palestra dele, ele estava mostrando exatamente esse filme. E quando terminou a palestra, eu fui tietar, fui abraçar, pedir autógrafo dele, e eu perguntei para ele se ele conseguia lembrar o que é que aquele garoto pensou na hora que ele olhou para aquele vendedor de sopas. E ele falou assim, não é que eu consiga lembrar, esse momento nunca saiu da minha vida. Naquele momento eu disse para mim mesmo, um dia eu vou ser igual a esse homem. E aí ele olhou para mim e falou assim, acho que você já percebeu que eu não me tornei um vendedor de sopas, porque aquele momento não me permitia pensar pequeno. Ele se tornou um neurocirurgião respeitadíssimo na Ásia e na Indonésia ele tem um programa, ele tem uma ONG que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade. E ele falou assim, naquele momento eu disse para mim mesmo, um dia eu vou ser tão grandioso quanto ele é.
Eu acho que muitas vezes a gente não tem ideia do impacto que nós produzimos na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Às vezes a gente não tem nem tempo de ver, não tem essa possibilidade de voltar 30 anos depois e ver o que foi que nós produzimos na vida de uma criança. Mas uma das coisas mais lindas é que lá dentro nós sabemos exatamente o quanto os momentos em que essas crianças estiverem com a gente, o sentimento de nós fazermos a diferença na vida deles. E é por isso que é esse sentimento de que nós fazemos a diferença. Na época que eu trabalhava na Unesco, eu estava em contato com o pessoal da educação da Indonésia e eles me mandaram um vídeo em que eles contavam a história de uma educadora e de um aluno. E observe, é que às vezes a gente pode simplesmente ficar preso num julgamento. Ah, esse daí é perdido, sabe? É uma família totalmente desestruturada, aquele lá não tem futuro, esse tem. E é incrível, né? Porque às vezes a gente precisa simplesmente criar na vida de uma criança, adolescente, jovem, adulto, na nossa vida, 3 experiências: acolhimento, proteção e valorização. E às vezes essas 3 experiências é o suficiente para transformar, mudar a vida de alguém. Dá só uma olhadinha na história desse aluno e na história dessa educadora. And finally, of course, it makes sense of it, so it involves itself. What happened, Edwin? I'm really very tired. Really. Thank you for dinner, Mrs. Strong. You're welcome. You can treat me with a successful. Mrs. Chong. It's time for dinner. Eu acho que é exatamente essa dimensão quando a gente diz nós não deixamos ninguém para trás. Eu acho que em algum momento historicamente, quando a educação deixa pessoas para trás,
elas vão ficando à margem de uma sociedade. E é tão importante que, nesse momento, a gente possa utilizar o poder da empatia para a gente sempre utilizar uma frase. Antes de você querer ser compreendido, compreenda. Vá além de um rótulo, vá além de um julgamento, vá além de um sentimento de que, às vezes, a gente olha e diz assim, esse daí é daquela comunidade, esse daí é daquela... É que a gente possa olhar sempre o ser humano que está ali por trás, né? Esse ser vivo, essa emoção pulsante, pungente, que está ali do outro lado. E quando a gente faz isso, parece que naturalmente a gente vai despertando essa grandiosidade de ser humano. E quando a gente está vivendo essa dimensão, inevitavelmente a gente vai estar falando, com toda certeza, esse é o mundo em que a gente vai se orgulhar de estar vivendo. Um mundo onde não existem pessoas que foram deixadas para trás, à margem. E simplesmente parece que o tempo todo elas foram acolhidas, protegidas e valorizadas por um educador, por uma pessoa que soube ir além e trazer junto, né? E fazer com que uma história de alguém que foi integrado dentro de um direito. O que eu costumo sempre dizer que esse talvez seja um dos maiores direitos que um pai e uma mãe sonham para um filho. O direito de poder escolher o futuro que ele desejar se realizar, ter sucesso na vida. Então, eu costumo dizer, se isso for, se ele escolher ser músico e ter sucesso com isso, que seja dessa forma. Se ele escolher ser médico, que seja dessa forma. Mas por quê? Não porque existe uma profissão melhor ou pior. Existe a profissão que faz com que essa criança, esse adolescente, esse jovem se sinta realizado. E ele tenha total condição para se realizar dentro disso. E eu acho que quando a gente olha para a BNCC, é exatamente para que a gente vá além de um conteúdo e olhe exatamente a unicidade e a integralidade do ser humano, essa totalidade que faça com que ele cada vez mais vá além do conteúdo. E ele tem esse sentimento fantástico de eu posso fazer a diferença com esse conteúdo na minha vida. E acho que esse é o sentimento maior quando eu penso o poder da empatia, o poder da compaixão. É como se eu pudesse sentir exatamente o que eu sinto quando eu olho para as minhas filhas, eu olho para as minhas netas, e a cada criança que eu vejo, eu tenho exatamente o mesmo sentimento. É como se eu estivesse diante das minhas filhas, com esse sentimento de que eu sempre vou querer o melhor, por mais que na aparência eles me tentem a fazer um outro olhar, a criar um julgamento. E eu sempre resisto e vou além desse julgamento, além de um rótulo, que muitas vezes parece que já está impregnado. Sabe, roupa encardida? Às vezes a gente vai olhar para um adolescente e às vezes é uma coisa doída. É quando a gente percebe que já tem um olhar de quem perdeu o encanto pela vida. Aquele olhar de quem já viu tudo. Parece que não tem nada novo, nada inédito para ser vivido. Só aquela estranha sensação de um gosto amargo quando acorda de que vai viver o mesmo dia de ontem. E a gente poder convidar esse garoto a redescobrir o sentido do ineditismo, do encantamento da vida e do direito deles de sonhar. Acho que isso, para mim, é o mundo que eu desejo para você, para as pessoas importantes da sua vida, né? Seu filho, para sua filha, seus netos, mas principalmente é isso que eu desejo para todos os alunos que estão em casa hoje esperando o momento de voltar para se apropriar desse direito
de poder escolher o futuro que eles quiserem. E eu tenho absoluta certeza que a Márcia aqui do lado, ela compactua comigo esse mesmo sentimento, não é assim, Márcia? Com certeza, Eduardo. Que lindo, suas palavras. É um bálsamo para esse momento que nós estamos vivendo. E como você disse na sua fala, né? Nenhum aluno para trás, né? A gente não pode deixar nenhum aluno, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora. E você citou também uma frase que eu até anotei aqui, que o melhor resultado é quando todos fazem o melhor para si e para os outros, né? E aí eu vou trazer um pouquinho, fazer uma pergunta, né? Trazer um pouquinho para a nossa realidade agora nesse momento. Nós estamos vivendo um momento dessas atividades remotas, dessas atividades não presenciais, e o que a gente está percebendo é um cansaço, uma desmotivação, né? E mesmo assim, eu quero trazer aqui para vocês em primeira mão que foi feita uma pesquisa pela Datafolha recentemente, eles divulgaram os dados, educação não presencial na perspectiva dos estudantes e suas famílias, onde foi revelado que a proximidade com o professor tem estimulado a desenvolverem as atividades não presenciais com mais segurança e qualidade. Então, essa pesquisa, nós tivemos acesso a essa pesquisa, e a pesquisa mostrou que quanto mais o professor está próximo do aluno, o aluno consegue resolver as atividades, fica mais motivado do que quando não tem a presença, a interação do professor. Então, essa informação demonstra a importância dos docentes nesse processo de ensino-aprendizagem e ainda de empatia e aproximação. Então, como que os professores, mesmo nesse momento que a gente percebe que estão todos cansados, assim como os professores, as famílias, os alunos, como que os professores e as redes podem ampliar o diálogo e aprimorar essa relação entre os alunos, família e escola, sabendo dessa importância dessa interação dos professores? Tão importante que no nosso encontro passado, eu estava falando a importância do educador se apropriar das competências socioemocionais na vida dele. Para quê? Primeiro, para ele se empoderar, para ele se fortalecer. Então, assim, quando eu digo autoconfiança, autoestima, inteligência emocional, que faça parte da vida do educador. Competência social, comunicação, relacionamento, interação, construir esse sentimento de time. As competências sociais, as competências cognitivas, argumentar, pensar, buscar novas formas. E as competências produtivas, que era criatividade e inovação. E aí, quando a gente olha isso, para quê? Para que ele possa colocar isso na vida dele. 1. 2, para que ele possa ser exatamente o que ele é hoje. Todo professor, ele é o pilar central de tudo aquilo que acontece na educação. A gente poderia dizer assim, sabe o que é? Porque o MEC... Não. Assim, no meu olhar, é o educador que está dentro da escola, que é o pilar de integração entre escola, família e aluno. Então, é esse momento em que a gente vai ver que tudo isso se fundamenta sobre a integralidade desse educador. Por isso que é tão importante quando a gente fala assim, um professor apaixonado muda completamente o clima, o astral de uma escola. Quando esse professor está apaixonado, ele fala de uma forma apaixonada com os pais, que gera um sentimento de comprometimento, engajamento e responsabilidade desses pais com o futuro dos seus filhos. Quando ele está com as crianças, ele fortaleça ainda mais esse compromisso, não só com o presente, mas ele fazer com que essa criança se sinta importante, única. Então, por isso que esse elo de ligação importante entre escola, família e aluno é feito exatamente por esse educador. E é por isso que é tão importante que
ele seja uma pessoa que inspire confiança, que domine as suas emoções, que tenha domínio da comunicação. A comunicação não é informar. E é por isso que, às vezes, eu olho e acho engraçado, né? Quando eu chego no lugar, foi informado? Ah, foi informado. Aí a gente olha que tem uma circular dizendo assim, vai ter uma reunião, mas assim, foi comunicado ou foi informado? Porque comunicação é tornar comum. E isso vai muito além de simplesmente você passar o recado, mas é envolver, influenciar, carisma. Isso é comunicação. É o que gera relacionamento. Essa capacidade de argumentação e não de reclamação. É que a gente esteja argumentando no sentido, e o que mais pode ser feito? Porque muitas vezes, quando a gente vive essa capacidade de reclamar, muitas vezes a gente não está perguntando, e o que mais pode ser feito para envolver, né, a família, os pais, né, e essa capacidade de ser criativo e inovador. Então, esse elo de ligação educador, ele precisa estar muito fortalecido, para que isso não seja um fardo, para que isso seja algo natural, que quando ele esteja conversando com os pais, ele possa fazer exatamente o que vai ser necessário fazer agora, preparar os alunos para um retorno, e esse retorno, ele precisa ser combinado com os pais, porque se essas crianças, quando estiverem voltando, estiverem esperando que tenha abraço, beijo, colo, e não tiver abraço, beijo e colo, a experiência é de rejeição, não é de amor. Aquelas crianças que estão chorando pelo abraço, pelo colo da prof, e quando chegar e não vai ter o colo e o beijo, ele precisa ser preparado para que ele entenda que, às vezes, um pé com um pé é o abraço, um cotovelo com cotovelo é um beijo. Então, essas significações que a gente vai preparar e essa comunicação, essa parceria, ela precisa ser montada hoje, mais do que nunca, até mesmo como uma forma de proteção, para que o retorno a uma prática pedagógica possa ser um retorno protegido para os nossos educadores, para que eles não estejam sendo como os profissionais da área de saúde, profissionais que estão indo para a linha de frente, né? O retorno, ele precisa ser encarado como um retorno a uma prática, onde tem acolhimento, proteção e valorização. Então, por isso que esse elo é de fundamental importância, que hoje ele esteja sendo preparado para que essa competência pessoal, social, cognitiva e produtiva esteja aflorado, para que ele não fique ensimesmado, fechado dentro de si mesmo. Mais do que nunca, a gente vai precisar de professores apaixonados, inteiros, presentes, sendo protagonistas desse cenário que nós estamos vivendo hoje. Que bacana, Eduardo. E a gente tem percebido que a própria pesquisa mostrou a importância do papel do professor. A gente vem falando muito isso, né? Mais do que nunca, as famílias vêm percebendo, as famílias vêm reconhecendo a importância do papel do professor. E a pesquisa nos mostra justamente isso, aquele professor que é criativo, aquele professor que interage, acaba tendo aí esse resultado muito melhor com a turma. Mas a gente também não pode desconsiderar a desmotivação. Então, como que nós podemos utilizar a empatia, doutor Eduardo, nesse momento em que muitos estão desmotivados, cansados, não só os professores, como os alunos também. Nesse momento em que a gente ainda não consegue, né, olhar aí para um cenário de retorno e essa preocupação. Porque quando a gente tem uma data, né, a gente fala, tá faltando pouco, né, e aí vai pegando aí mais gás, né, vai respirando fundo e fala, não, agora falta pouco. Mas a gente ainda não tem, né, esse cenário de retorno, apesar de ter aí algumas previsões, mas nada muito certo, e aí essa incerteza
de você não saber quando volta e como vai ser a volta, essa preocupação gera ainda mais desmotivação, né? Até quando nós vamos ficar nesse processo? Será que eu vou aguentar? Será que as famílias vão dar conta? Então, como utilizar a empatia nesse momento de desmotivação? Momento muito importante. Esse é um momento muito importante para nós ativarmos a comunicação. A comunicação como um elemento na criação de uma rede de proteção. Isso é, quando eu me coloco no lugar, não só, lembro, assim, quando eu digo assim, antes de você querer ser compreendido, compreenda. Isso é, pega o telefone, faz a sua lista de WhatsApp, envolva outros educadores. É como esse momento. Nós temos quase todas as cidades de São Paulo, nós temos gente do Acre, nós temos gente do Tocantins, de tantos estados fazendo o quê? Uma rede de proteção, onde informação, conhecimento pode se tornar exatamente esse fator de me sentir acolhido, protegido e valorizado. Então, o que acontece quando, por um momento, eu não estou esperando que volte às aulas presenciais para que eu possa estar interagindo com todos os educadores da minha escola, interagindo, conversando, como que você está. E muitas vezes, quando a gente diz assim, a importância de, nesse momento, eu também estar próximo dos professores, assim, das pessoas, dos meus companheiros de viagem. É esse momento em que eu começo a criar, primeiro, esse sentimento de unidade entre nós educadores, para que a gente possa fazer uma coisa que é assim, para que a gente possa alongar, expandir esse sentimento, essa unidade, para incorporar os pais, para que a gente possa fazer juntos agora esse sentimento de acolher todas as crianças. Então, é esse movimento onde a comunicação e relacionamento começa a se tornar ponto fundamental. Ao invés de você esperar que alguém que está se sentindo desmotivado ligue para você, aproveita, liga. Assim, se você está sabendo que alguém não está legal, assim, convide, converse com outros professores, diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião virtual para a gente conversar, falar. Isso. Nesse momento, o gesto dê amor, cuide. Para quê? Para que nesse momento a gente possa ter uma coisa em comum, o sentimento de empatia, de compaixão. Assim, esse sentimento que bacana que a gente possa estar vivendo empatia quando a gente estiver fechando o ano, celebrando, comemorando todas as conquistas que nós fizemos ao longo desse ano. Super legal. Mas empatia também é o momento em que as coisas não estão legais e que a gente possa olhar para o lado e estender a mão. Então, por isso, quando eu falo rede de proteção, é que rede de proteção não é simplesmente quando tudo está bem, mas é um momento em que a gente não faz também porque tudo tem que estar mal, mas a gente vai criando o hábito de que juntos nós podemos fazer uma caminhada mais divertida. Acho que todos nós sabemos exatamente qual é a sensação de repente, sabe assim, tira um dia, vai no parque, e aí a gente, de repente, encontra um amigo, 2, 3, 4, e quando a gente está vendo, a gente está rindo, está gargalhando, e aí a gente se deu conta de que a gente já andou quase 5 quilômetros, 6 quilômetros, e a gente fala assim, nossa, passou rápido. Passa rápido. Quando a gente está com gente e quando a gente está com esse sentimento de que tem vida junto da gente. Parece que demora o tempo passar quando a gente se sente solitário, onde a solidão está se fazendo muito presente e parece que a sensação de vida está muito distante. Então, que nós possamos compartilhar isso, primeiro, com todos os nossos companheiros de viagem. Eu sempre digo companheiro de viagem, porque é muito mais. Tem pessoas que trabalham com você que você vê mais
do que as pessoas da sua casa. Não é? Às vezes você passa 2 períodos junto com essa pessoa de manhã, à tarde, e chega em casa à noite, e você passou mais tempo vendo essas pessoas, interagindo. Por isso que eu digo, são companheiros de vida. Sabe, você tem vivido com elas. E é por isso que muitas vezes são essas pessoas que podem estender a mão quando você estiver precisando. E são essas pessoas que vão torcer para que você estenda a mão quando ela estiver precisando. Construímos esse primeiro cenário? Ok. Vamos lembrar que agora muitos pais e mães perderam seus empregos e que já não existe mais. Agora, nesse momento, eu sei que nós não vamos poder fazer essa função de gerar empregos, mas acho que todos vocês já tiveram um momento onde você parou na frente de uma pessoa que estava desempregada e pôde perceber que a sensação de estar diante de uma pessoa que perdeu a alma, ela está se sentindo muito vazia, esse sentimento de inutilidade. Então, por isso que às vezes, tem um número de pais que perderam seus empregos, tem um outro número de pais que está morrendo de medo de perder os seus empregos. E a gente vai olhar o quê? Lembra, antes de querer ser compreendido, compreenda. Estenda, pergunta, está acontecendo alguma coisa? Posso ajudar? E aí esse movimento, assim, você vai perceber que na maioria das vezes as pessoas vão dizer, não, tudo bem, mesmo quando você olhar nos olhos e perceber que tem uma tristeza profunda. Eles vão dizer, tudo bem, mas eles vão amar que você tenha feito essa pergunta. E eles vão se sentir acolhidos. Para que a gente possa, nas aulas remotas, fazer uma coisa que é o seguinte, até mesmo acolher o desejo deles de fazerem bagunça. Isso. Então, reserva 10 minutinhos para que eles possam fazer bagunça. Sabe assim, isso. Eu brinco e tem aquela rotina que é assim, enquanto a criança está indo com o pai e com a mãe, né, para a escola, parece que eles estão bem comportados. Aí, passa pelo portão da escola, berra, grita, isso. Aí, parece que, né, entrou em curto-circuito e aí o brinquedinho começa a pular, isso. Aí ele vai indo para a sala de aula, ele vai diminuindo o ritmo, e aí vai voltando, e aí parece que volta ao normal. Isso. É isso, esse tempo de bagunça que nós precisamos dar. E até mesmo estimular, ensinar os pais que tem plataformas que são, pagas, mas que pode usar por um tempo, gratuitamente. E fala, pai, mãe, pega uma plataforma, abre lá, deixa o seu filho conversando com os amigos e eles vão se fazer isso melhor do que a gente dizer, deixa na frente do videogame e vai embora. Né? E aí você vai ver que é exatamente esse momento, a empatia, preenchendo um espaço que talvez tivesse sendo preenchido pela solidão. E aí, com toda certeza, nós já estamos preparando esse retorno de uma forma acolhedora, protegida e valorizante. Perfeito. Essa rede de proteção, como você disse, né? Pensar agora mais do que nunca, onde todos precisam se unir. E quando você traz essa questão de simplesmente perguntar se está tudo bem, né? Às vezes não está nada bem com a pessoa, mas só o gesto de você perguntar está tudo bem, a pessoa já melhora, né? A gente sente isso até com a gente mesmo. E como, né, uma simples palavra, um simples gesto pode ajudar. Nós falamos muito dos professores, Eduardo, só que nós temos que lembrar também que a escola, ela é feita de gente, né, como dizia Paulo Freire, gente que trabalha, gente que ama, e nós temos outros colaboradores também que fazem parte de toda essa rede e que também são extremamente importantes, principalmente para o retorno das aulas, né? Então, estarem bem também é fundamental, e nós sabemos o quanto esses profissionais também têm colaborado nesse trabalho de atividades remotas. Claro que a responsabilidade maior é do professor,
Nós temos toda uma rede por trás, que vai desde o diretor, o coordenador, muitas vezes a merendeira que mora no bairro, acaba mobilizando junto, outros funcionários. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como a empatia, em um contexto geral aí, né, na criação de um novo e diferente mundo, como que as redes podem envolver todos os profissionais nesse empoderamento da empatia. Pensando agora, né, na escola, no geral aí, e valorizando cada profissional que nela está. Márcia, porque é termos sempre esse olhar de que existe uma dimensão muito além da sala de aula. Um momento em que, muitas vezes, lá na secretaria está sendo preparada todas as condições. Às vezes, quando uma parte tecnológica está sendo adquirida, pensada, discutida, e que essa dimensão, e é isso que assim, a gente fala, a importância de nós olharmos para a educação sempre como um todo. Por isso que, quando eu digo, não é que essa parte ela seja mais ou menos importante, ela faz parte desse contexto integral do todo. Então, por isso que, quando eu digo, esse olhar de que dentro da experiência da educação, né, a merendeira, ela tenha exatamente a mesma importância do pessoal que cuida da sala de aula, que esteja fazendo da limpeza, da secretaria, tudo, porque cada um tem uma parte tão especial, tão importante dentro da construção desse todo. É como se nesse momento a gente estivesse falando de um organismo vivo. Qual é a parte do seu corpo que é mais importante? Assim, né, o meu coração. Ok, então eu tiro o cérebro. E aí a gente fala assim, não, mas o cérebro também é importante. Não, então eu tiro o seu fígado. Não, o meu fígado também é importante. E aí a gente vai perceber que o seu corpo, ele não existe se você tirar uma dessas partes. Então, quando a gente olha, se diz assim, a importância de nós valorizarmos todos como uma parte de uma criação de um contexto maior, onde cada vez mais, às vezes a gente brinca, né, que você fala assim, é o motorista que vai buscar o aluno e que o alto astral que ele já vai criando dentro do ônibus, já está criando o dia dessa criança. Às vezes pode não acontecer nada de especial dentro da sala de aula, mas tem crianças que amam entrar no ônibus porque tem um motorista alto astral. Tem crianças como eu, que você sabe que eu tenho um gosto até hoje do chocolate que era servido na minha escola. Sabe assim, aquela coisa deliciosa, né, de você pegar aquela caneca plástica e eu senti exatamente. Até hoje eu não consegui reproduzir o gosto, né? Acho que nem era Nescau, não era Toddy, não sei o que era, mas era bom demais, era gosto de carinho. Então, às vezes a gente fala, é a comida, é o gostinho. Por isso que é tão particular quando a gente diz assim, é como se a gente estivesse falando de uma experiência. Se uma pessoa estivesse pensando, né, vamos para a Disneylândia, e aí você vai falar, putz, que bacana, né? Mas aí você diz, olha, só que a entrada do parque foi horrorosa. Na hora que eu fui lanchar, foi a segunda experiência horrorosa. Aí você diz, o que é que sobrou? Né? Os brinquedos. Né? E aí você diz, mas você foi com disposição, com alegria para os brinquedos? Não, porque foi tão chato, né? O pessoal me tratou mal. E aí a gente olha e se diz, em tudo na vida, né? Parece que a gente está falando da experiência. Então, a experiência da educação não é só a experiência de dentro da sala de aula. Parece que a gente está falando do todo. E quando esse todo acontece, ele se torna mágico, inesquecível. E é por isso que, quando a gente fala a experiência,
para que a gente possa sempre fazer essa integração, né, o tempo todo o tempo, no sentido de a valorização. E principalmente aquilo que eu estava falando antes, o sentimento de que a merendeira nunca olhe para ela como se fosse cargo e função, mas é quem está por trás, né, dessa função, a pessoa, o ser humano. Sabe? A pessoa que está na limpeza, quem é a pessoa que está ali atrás? Sabe, o diretor, a mesma coisa, quem é a pessoa que está por trás desse cargo? Porque quando nós estivermos fazendo isso, nós vamos valorizar o cargo e vamos valorizar a função. Sim, não é que as pessoas deixam de respeitar, mas elas vão perceber que tem gente por trás disso e que tem uma história de vida e que essa história merece ser valorizada, acolhida e valorizada. Eu costumo dizer isso e isso sempre me emociona porque a minha mãe foi uma guerreira, foi uma pessoa super determinada e ela morreu analfabeta e ela era empregada doméstica, faxineira, e eu aprendi exatamente que por trás de uma pessoa, que às vezes a gente tem uma faxineira, tem uma empregada, tem uma pessoa igualzinha a minha mãe, né? Então, assim, que tem história, que tem um desejo de criar filhos, de criar filhos que sejam pessoas especiais na vida delas, sabe assim? Então, é isso. Então, por isso que quando eu sento para conversar com o pai, eu nunca paro para perguntar: o que é que você faz? Você é diretor de uma empresa? Você é funcionário? Não. Eu gosto sempre de olhar para o ser humano, né, que está ali sentado na minha frente. Então, da mesma forma, né, esse sentimento de valorize sempre o ser humano que está diante de você, a história, né, de respeitar e valorizar a história que está ali. E quando essa história estiver sendo valorizada, você vai perceber que nós vamos trazer e vamos engajar cada vez mais. Porque essa pessoa ela vai se sentir parte importante da construção desse processo chamado educação, desse processo chamado escola. Então é por isso que, nesse momento, não é que tenha um que seja mais ou menos, melhor ou pior, mais importante ou menos importante. Todos, um organismo vivo. As pessoas gostaram muito dessa minha pergunta com relação aos demais colaboradores, funcionários. Nós sabemos aí a importância de valorizar a todos, né? Isso sempre tem sido a nossa fala aqui na Undime São Paulo, e reforçando, né, o que o Eduardo trouxe, a importância de reconhecer que tem sempre um ser humano, tem sempre gente por trás de um funcionário, por trás de um cargo. E nós estamos falando tanto, né, de estarmos bem emocionalmente para esse retorno, e esse retorno será fundamental onde todos estejam bem, né, desde o motorista que vai pegar aquela criança na casa, trazer aí confiança, trazer alegria, trazer respeito, a merendeira. Eu tenho certeza que as crianças estão sentindo tanta falta. Eu vou fazer visita às vezes nas escolas agora, olhar a obra, a reforma, né, aproveitando esse momento que as aulas estão suspensas, e como faz falta entrar na escola e não ter o cheiro da merenda, né? Então, assim, a criança faz falta, o professor faz falta, aquele cheiro da merenda. Então, todos são muito importantes nesse processo e todos têm que ser encarados como gente, como ser humano, né, que existe por trás de cada cargo e de cada função. Então, quero deixar aqui também registrado, né, a nossa admiração, o nosso respeito por todos os funcionários, colaboradores das escolas. Eduardo, para a gente encaminhar aí para o nosso encerramento, nós temos uma perguntinha da Thalita. Ela quer saber como colocar a empatia em prática de fato.
né? Então, você falou muito sobre a importância da empatia e como que nós vamos colocar essa empatia em prática. Aliás, deixa eu aproveitar, então, fazer esse convite que amanhã à noite eu vou fazer um seminário falando das competências socioemocionais na construção desse novo mundo, onde eu vou estar falando muito de comunicação, a autoestima, da autoconfiança, dessa parte da cognição, mas principalmente de uma forma mais prática, ensinando mesmo o contexto disso. Então, para quem quiser participar, basta entrar no link pensem.com.br e vai estar acontecendo esse seminário amanhã, às 18 horas. E trazendo exatamente isso, né? Então, por isso que, para quem estiver participando desse seminário, aliás, vai ser uma coisa bacana, porque vai ter sorteio de formação, de cursos lá também. Mas tem uma coisa que eu vou estar falando, muito do que eu chamo de comunicação, é que, às vezes, a gente fala assim, é simples a gente falar de empatia, como se fosse vai lá e entra na empatia. O ponto é que, muitas vezes, a gente vai perceber que a empatia, ela vai acontecer em função de 2 pontos. Um, é o quanto eu estou me sentindo que a minha autoestima e a minha autoconfiança estão muito fortes. Isso é, autoconfiança é quando, por um momento, eu me sinto me valorizando, me respeitando e me aceitando. No momento em que eu estou confiando, acreditando em mim. Então, para quê? Porque ainda vem a segunda parte, a comunicação. Sabe quando, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas confiança é o quê? Fé. Fé. E aí eu costumo dizer, eu costumo dar a definição do apóstolo Paulo para fé. Fé é a substância que transforma o que não existe em algo real. Né? Você fala, que bacana, né, essa coisa. Então, você tem uma coisa que transforma o que não existe em algo real? Sim, se chama fé. Mas aí você vai perceber que tem 2 tipos de fé. A boa fé e a má fé. É isso. Mas a má fé, ela não é ligada a outra pessoa. Não, a má fé é o seguinte, a minha vida é uma droga. Nossa, tudo é um lixo. Nada acontece, nada é feliz, nada me deixa bem. É isso. Você vai usar a sua fé para materializar o quê? As palavras. E é por isso que eu gosto sempre de evidenciar as lições que a gente já teve ao longo da vida. Acho que todos vocês já ouviram essa passagem da Bíblia. E o verbo se fez carne. As palavras. Quais são as palavras que você tem usado na sua vida? Porque você vai perceber que, sabe aquela substância que transforma o que não existe em algo real? Você vai ver que a má fé é isso. Nós começamos a materializar muitas coisas na nossa vida que parece que não fortalece o cenário, o espaço para que a empatia aconteça. A boa fé é quando você percebe que pensamento, sentimento e ação, ela começa a ter uma sintonia, uma sinergia e uma coerência. Com o quê? Com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu quero. E aí parece que as minhas palavras, elas vão se alinhando com isso. E é tão importante que eu comece a compreender que a boa fé é o momento em que eu começo a materializar aquilo que eu desejo, não aquilo que eu não quero. Então, esse é o primeiro cenário, e que é tão importante que a gente possa ter essa compreensão. Na sua vida, você tem exercido a boa ou a má fé? Para você ir em direção àquilo que você quer ou naquilo que você não deseja. Porque é incrível, porque às vezes as pessoas falam assim, Edu, mas eu quero muito isso. E eu sempre afirmo isso categoricamente. Na sua vida, não se materializa aquilo que você quer, e sim aquilo que você está sendo.
Se você pegar uma pessoa que está sendo infeliz, você vai ver que só se materializa infelicidade. Por mais que ela deseje, por mais que ela queira, né, ser feliz, se realizar, a pessoa que quer prosperidade, riqueza, abundância, né, nem sempre tem isso, porque ela está sendo a pessoa mais mesquinha, né, vivendo exatamente a escassez na vida dela. Então, esse é um contexto. Então, o que é que eu estou fazendo? Qual é o cenário? Então, por isso coloque atenção naquilo que você deseja. Exercite, coloque em prática isso. Porque aí a gente vai começar a perceber que o segundo espaço é a comunicação. A nossa comunicação, ela começa a se tornar muito coerente sobre uma coisa. Está na cara. Aquilo que você está comunicando está na sua cara. Está no seu tom de voz. Então, quando uma pessoa diz assim, nossa, sabe assim, estou adorando estar aqui com a Márcia. Nossa, não vejo a hora, né? Eu não vi a hora de estar aqui com a Márcia. Aí você fala, a palavra é uma coisa, a cara é outra. Percebe? Então, é assim, a importância de que você compreenda que a sua comunicação, ela é uma ação de coerência. Sabe? Aquilo que você está sentindo e pensando, ela vai saindo junto com as palavras que você está dizendo. Então, às vezes, a pessoa não entende por que, nossa, mas eu falei exatamente o oposto. Não. É que comunicação, se você quer saber o que você comunicou, observe qual é a resposta que você está obtendo. Porque é isso que muitas vezes a gente vai compreender. Então, na prática, para a gente exercer empatia, você vai perceber, coloca atenção naquilo que você quer, naquilo que você deseja, né? No positivo. Que você esteja manifestando isso, mas principalmente que a sua comunicação seja sempre coerente e honesta, muito verdadeira. E aí, com toda certeza, você vai perceber que aí tem pessoas que já vão me perguntar assim, mas e se eu não gostar da pessoa? Seja honesto. Até mesmo para isso, sabe assim, sabe, tem coisas que tá gerando uma resistência, não sei o que é. Pronto. É muito melhor do que você fazer de conta que gosta e a pessoa acreditar que você se importa com ela. Então, ontem uma pessoa ficou, várias pessoas numa live falou assim, Edu, se a pessoa ela tinha se separado e de repente descobriu que estava grávida. Ela tem que voltar com o marido? Eu falei assim, você amava ele? Não. Você era infeliz com ele? Sim. E você quer voltar por causa do filho? Sim. Então não volte. Aí ela falou assim, mas como assim? Né? E ele vai crescer sem um pai? Não. Pai sempre vai ter. Mãe sempre vai ter. Mas duas pessoas que se odeiam talvez seja um pior exemplo do que ter uma mãe e um pai separado. Então, a coerência, a verdade. Então, assim, a única coisa que é horrível na vida é o faz de conta. É quando a gente fala, não tem nada mais poderoso do que a verdade. E é por isso que quando a gente fala isso é coerência, sermos coerentes. E aí, quando a gente estiver sendo coerente, você vai perceber que as suas ações vão ser sempre norteadas por uma coisa. Você vai fazer pelo outro exatamente aquilo que você desejaria receber da outra pessoa. Parece que é uma referência simples, não é? Não faça ao outro aquilo que você não quer que a outra pessoa faça com você. Nesse momento, você vai perceber que a empatia vai estar muito presente na vida. Por quê? Porque vai ser você, verdadeiro, honesto, presente, ali, inteiro. Maravilha, Eduardo. Muito obrigada pela sua fala, pelas considerações.
muitos comentários dizendo que você transmite muita paz na sua fala, e é o que a gente mais precisa nesse momento, né? Então, nós vamos aqui encerrando essa nossa transmissão, esse nosso bate-papo tão gostoso. Eu vou passar para o Eduardo fazer aí as considerações finais. Acho que se quiser falar mais uma vez aí do curso, Eduardo, o pessoal estava perguntando, né? Acho que é um seminário que vocês vão fazer, né? Então, traz aí para a gente aí de novo. Agradecer mais uma vez, agradecer a Paulo Ferraz, agradecer a você por essa tarde maravilhosa, essa tarde aí que veio acalmar o nosso coração para a gente poder continuar nessa batalha, nessa missão que nós estamos nesse momento. Então, eu passo para você fazer as considerações finais e aí a gente já vai para o encerramento. Márcia, você sabe que é um prazer sempre te reencontrar, te ver, estar junto. Primeiro porque eu acho que tanto o tema da competência socioemocional quanto da empatia é a sua cara, né? É o seu jeito de ser, essa coisa. Então, eu estava vendo um post de uma pessoa colocando, né, no Instagram, eu adoro Márcia Bernardes e Eduardo. Eu falei assim, nossa, eu também. Eu brinquei com ele, eu também. Então, delícia, tá, Márcia? Delícia estar aqui com você e principalmente delícia estar com cada um falando exatamente desse momento. E há muitos anos eu venho falando isso, né? Que eu acho que assim, parece que toda solução está dentro do ser humano. Eu acho que assim, a humanização ela passa sempre a ser solução em um mundo que cada vez mais coloca muita pressão, muita cobrança, muita exigência e faz com que as pessoas percam uma referência de serem humanas, dessa humanização de pai olhando para filho e sentir exatamente que está olhando para uma expressão única diante dele, né? E de que cada um de nós possa estar vivendo exatamente isso. E tem uma das coisas mais incríveis do neurônio espelho. O neurônio espelho é a parte também do seu cérebro responsável por você evoluir com você mesmo. Quando uma pessoa está se vendo, já vivendo o seu sonho, o neurônio espelho se coloca dentro dessa experiência e vai fazendo com que a pessoa assuma a postura de quem está realizando aquele sonho. Então, a gente fala assim, quer dizer que o meu sonho me fortalece? Sim, o meu sonho me fortalece. Então, por isso que é tão fantástico quando a gente vai usando esse olhar de que parece que cada partezinha do meu cérebro, do meu corpo, foi pensado exatamente para que eu tivesse sempre o poder de ter a melhor experiência com a minha própria vida. É incrível quando você diz assim, você tem 2 olhos para ver com uma perfeição. É exatamente a criação de Deus diante de você. É a criação de Deus, pessoas incríveis que aparecem na tua vida. Assim, parece que o tempo todo você tem cenários incríveis para viver. Parece que você consegue ouvir os sons dessa criação, a sensação, o tempo todo. Então, sentir a grandiosidade de ser humano é exatamente, parece que o que dá sabor, a intensidade, é essa pulsação da nossa vida. Então, por isso que tenha sempre presente isso. Pessoas incríveis surgem diante de você. Saboreie. Saboreie como se você estivesse degustando uma fruta pela primeira vez e pela última vez, mas com essa sensação de que tem algo muito precioso o tempo todo que está sendo colocado diante de você, para que você se torne e viva essa grandiosidade de ser humano, de ser a pessoa mais intensa para viver
aquilo que Deus colocou diante de você, a vida. Então, acho que esse é o sentimento delicioso de a gente estar compartilhando esse momento, essa live, esse momento de interação, de a gente juntar o Brasil, né? Você fala, não, mas é um time São Paulo, né? Nós juntamos o Brasil, né? E estamos aqui agora conversando como se estamos na casa da Márcia, na sala da minha casa, essa coisa de abrirmos as portas e a sensação de que, né, parece que estão aqui juntinho, como sempre merecemos estar juntos, né? Então, isso. Tá? Então, fico super feliz. E o convite fica para que todos, amanhã, às 18 horas, estejam participando desse seminário que eu estou preparando com muito carinho, com uma atenção muito grande, para que eu possa passar alguns recursos, algumas ferramentas, para que a gente possa se sentir mais empoderado, mais forte. E por isso que, assim, também fazer sorteio, fazer aquelas coisas gostosas, tá? Então, basta entrar lá no pensem.com.br e amanhã, às 18 horas, a gente vai estar junto. Legal? Marcinha, gratidão. Mais uma vez, adorei. Gratidão é toda minha, é sempre muita honra estar com você, Eduardo. E agradeço pelas palavras, fico muito feliz de estar junto com você, falando desse tema, que eu gosto muito também, da importância aí de cuidar do outro, a importância da emoção, do coração, e eu acredito que é para isso que nós, seres humanos, estamos nesse mundo, para fazer a diferença para o outro e para a gente também. E nesse momento de pandemia, mais do que nunca saborear a vida, como você mesmo diz, né? Então, que todos que estão nos assistindo, né, recebam aí como um presente essa tarde. Só fazer um comentário, parece que nós tivemos alguns problemas técnicos com o Facebook, mas a palestra vai estar salva no YouTube da Undime São Paulo, também estará no Facebook da Undime São Paulo. Então, depois, se vocês quiserem ver novamente com calma, é só entrar lá no YouTube da Undime São Paulo, tá bom? Mais uma vez, agradecer, Eduardo, é uma alegria muito grande que possamos estar outras vezes conversando, que já me pediram aqui, mais Eduardo, por favor. Agradecer também aí a Ferraz Eventos, ao Paulo, por essa oportunidade e dizer que a Undime São Paulo está sempre aí de portas abertas para a gente ter esse papo gostoso e tantas outras parcerias. Que nós possamos, nesse momento, né, tão difícil, amenizar um pouquinho a dor, amenizar um pouquinho essa ansiedade e juntos escrevermos o melhor capítulo da história da educação e dos nossos educadores, que são todos eles, desde a merendeira, o motorista, o diretor, o professor. E faço um convite aqui a todos vocês, nós estamos fazendo uma campanha no dia 31, às 20 horas, o aplausaço, né? Vamos aplaudir um professor, porque nós merecemos, né, nós educadores, nesse momento tão turbulento, nós continuamos fazendo com que a educação continue pulsando na casa dos nossos alunos e não podemos desistir. Então, com todas essas palavras do Dr. Eduardo, que nós possamos nos fortalecer ainda mais e continuarmos nessa missão. Então, mais uma vez, muito obrigada, Eduardo. Agora acho que eu passo para o Paulo fazer o encerramento e agradeço a todos que nos acompanharam nessa tarde. Gratidão. Só uma coisinha, tem gente perguntando se 31 é sexta. 31 é sexta agora, tá, gente? Então, Paulão, gratidão, cara, delícia. Edu, era bem isso que eu ia até confirmar com você, porque você estava comentando que amanhã é sexta-feira, né, no dia 31. Mas já está respondido, então, para quem perguntou. Márcia, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade também. Muito obrigado, Edu, por estar aqui com a gente novamente. E é só gratidão. Até uma próxima, então.
Thank you.